Bom dia, nono ano. Estamos aqui com mais uma aula de ética. Deixe-me achar aqui. A gente vai falar de mais um assunto hoje. Não é tão polêmico quanto os últimos assuntos têm sido, né? Nem gera tantos nós na cabeça. A gente falou de quê? A gente falou da importância da ética em todas as profissões, né? Dela sempre buscar com que o indivíduo seja bom. Aí essa foi a aula introdutória. Na aula seguinte, a gente falou sobre o aborto, então a gente discutiu questões, né, essas divisões na medicina entre a igreja achar que sempre será uma vida a partir do primeiro dia, a ciência acha que só é uma vida a partir ali mais ou menos do terceiro mês de gestação. As questões legais, né, de ser um crime, porém o fato de ser um crime não impedir as pessoas de realizarem o procedimento e tal. As questões em que a lei garante o aborto, né, no hospital de forma segura, são duas questões. E depois a gente falou um pouquinho sobre a eutanásia, né, que é a solicitação de morte, e as suas três subdivisões, né, eutanásia, ortonásia e distanásia. A eutanásia, o próprio paciente decide pela vida. A ortonásia, o médico que vai decidir se continua com aquilo ou não, né? O médico conhecendo o quadro do paciente. E por último, a distanásia, que é quando a família decide que é para manter aquela pessoa viva a qualquer custo. Enquanto tiver ferramentas da medicina para mantê-lo vivo, é preciso mantê-lo vivo. A gente chama isso, né, de prolongação da morte. Não é uma prolongação da vida, apesar porque o paciente está em agonia, né? E a nossa prova foi com esses três assuntos, né? A introdução, o aborto e a eutanásia como um todo. E hoje a gente vai falar de um que não é tão, pelo nosso índice, ele não é tão pesado. Travou. Aqui eu tenho um gifzinho de uma ultrassom, né? E como alguns de vocês já sabem, as pesquisas com células-tronco, em sua maioria, elas são feitas com embriões, certo? Mas não é de um embrião assim, né? Você vê aqui que ele já apresenta algum movimento, está dentro do útero de uma mulher, ele é viável, né? Se ele está no útero é porque ele é viável. Se não foi abortado até esse tempo, essa ultrassom tem o quê? Deixa eu ver aqui. É uma ultrassom de 3 para 4 meses, né? 3 meses e meio, 4 meses quase, pelo tamanho aqui da bolinha. Isso aqui é o bebê, ó. Normalmente a gente vê ultrassom e a gente não entende nada. Isso é o bebê. O bebê não, o embrião. Tá? Uma massa de células. Então, a gente pode remover células-tronco da placenta, a gente pode remover células-tronco do cordão umbilical quando a criança nasce. Algumas pessoas até congelam essas células para usar em casos de leucemia ou de alguma coisa assim. Podem doar para institutos de ciência e pesquisa, né? Mas para os alunos lá na universidade, os biólogos, né? Os biólogos médicos, os biólogos de genética humana, eles estudam e biologia celular, né? Eles estudam essas células e até chegar numa conclusão, eles gastam milhares e milhares e milhares e milhares de células, né? Então, as doações não seriam suficientes. Então, eles realizam as pesquisas com células desses embriões inviáveis, esses embriões que seriam descartados por já estarem congelados há muito tempo. O meu embrião, por estar congelado, eu não lembro o prazo, gente, não tenho a menor ideia de qual é o prazo, mas ele fica inviável, certo? As células podem atrofiar, pode se desenvolver mutações, uma série de coisas. O congelamento pode danificar o DNA e se esse bebê vingar na barriga de alguém, ele nasce com uma série de deficiências. Se ele vingar, que a probabilidade dele vingar é mínima. Certo? Um saudável, fresco, já tem possibilidade de 75% de não dar certo. Imagine um embrião congelado. Então, as universidades recolhem esses embriões que iam ser jogados no lixo e elas realizam uma pesquisa com eles. Mas isso gera um certo desconforto na igreja. Em vários lugares do mundo onde a religião cristã ela é preponderante, como o Brasil, no caso, acabaram atrapalhando muito essas pesquisas, né? Para que vocês acham que serviriam as células-tronco? Me digam aí a ideia que vocês têm de células-tronco. Para que vocês acham que serviria? Não tem a menor ideia para que serve?
Se Pra você Nossa. ajudar aquela souber. pessoa, Hã? pra ajudar aquela pessoa que tá precisando. Sim, mas ajudar em que sentido? O que você acha que significa a célula-tronco na medicina? Acho que tem alguém aqui no bate-papo. Mari. Nada para desenvolver o corpo e o organismo. É bem mais do que isso. Ela pode fazer coisas incríveis. Ela tem superpoderes. Tem a parte que é provável, né? E tem a parte da galera que assiste muito ficção científica, né? E pensa lá bem pra frente. Vocês não têm ideia, gente, do que as células-troncos podem fazer? Eu não. Pode costurar um braço. Pronto. Pode construir um braço. Ela pode. Né? É. Ela pode Então reconstruir um pode fazer órgão que tudo. foi removido. Ela pode curar doenças como o lúpus, a leucemia, talvez o diabetes. Isso tudo. Ela é uma célula que tem uma capacidade de curar feridas, todo tipo. Ela tem a capacidade de regenerar e construir ou reconstruir qualquer tecido do organismo em que ela foi implantada. Então, são Mesma células, coisa no médico. são as células que dão origem, que constroem o corpo do bebê, né? Então, os cientistas estudam qual o mecanismo que elas têm para serem capazes de reconstruir esses órgãos, sabe? E a gente está muito no início ainda, porque essas pesquisas ficaram paradas por muitos anos, porque a igreja não liberava, né? Até a gente conseguir explicar que não, aquele embrião que é usado, ele já estava praticamente condenado, ele não estava morto, porque para começo de conversa ele nunca esteve exatamente vivo, né? Não tinha um coração batendo ali em nenhum momento, diferentemente do embrião do bebê no corpo da mãe, ele tem coração batendo em alguns dias. Um embrião congelado não tem coração batendo, né? Nem tá no corpo de ninguém, né? Tipo, a gente libera óvulos e eles morrem, né? Na menstruação, por exemplo, a menstruação feminina. Vários óvulos ali são destruídos mensalmente, né? Espermatozoide masculino, não vou nem entrar em detalhes, que vocês sabem muito bem, né? Nem se compara a quantidade de óvulos desperdiçados com a quantidade de espermatozoides desperdiçados. Até porque os homens produzem quantidades muito maiores do que nós produzimos, as células reprodutoras. Então, né, era revoltante para muitos cientistas a igreja ter poder de barrar pesquisas com a justificativa que para a gente é tão óbvia que não é verdadeira, né, que não faz sentido. E isso acabou barrando essa pesquisa por muito tempo. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, era para ela estar muito avançada. Já era assim para ela estar construindo braços, pernas, né, essa altura, uns 30 anos quase. As pesquisas de célula-tronco começaram mais ou menos quando eu nasci. Os anos 90 foram anos muito loucos, né? Desenvolvimento da internet e tal, clonagem. Então, foi um ano que a nossa cabeça deu o último salto. Eu acho que depois dos anos 90, o que a gente melhorou foram os celulares, né? Isso aqui, eu acho que depois dos anos 90 foi a melhor sacada. E as redes sociais, claro, que dominam a nossa mente, né? Inclusive, assistam um documentário da Netflix, Dilemas das Redes Sociais. Vocês precisam assistir aqui. Com exceção das redes sociais e dos celulares, a gente não deu nenhum grande avanço e tal em tratamento de doenças ou em descobertas de algo tão fantástico como a internet. A geração de vocês, ela é muito voltada para a tecnologia da informação, né? A minha geração, né, da galera de quando eu nasci, ela queria a imortalidade, né? Oi. Eu só posso dizer isso, né? Pensando em clonagem, pensando em células-tronco, a gente se preocupava muito em acabar com doenças. Hoje, a geração de vocês, ela se preocupa muito em facilitar a vida. É uma sociedade que aceita os limites da vida, certo? Mas ela quer que ela seja o mais simples possível, né? Que você possa se comunicar com as pessoas sem estar exatamente com elas, que você possa realizar trabalho sem exatamente estar no seu ambiente de trabalho. Então, é uma geração que quer aproveitar todo o tempo que ela tem disponível. Ela não pensa exatamente em querer curar todas as doenças, mas o tempo que ela tem, ela quer aproveitar 110%. Né? É por isso também que é uma geração tão ansiosa, tão estressada,
com pensamentos suicidas, porque ela quer muito ser perfeita, né? Ela quer viver tudo ao mesmo tempo. Ela não tem tanta paciência. É uma geração extremamente inteligente e extremamente destrutiva. Ao mesmo tempo que é uma geração que sabe de tudo, né? Porque vocês, desde muito pequenos, já ensinam bastante coisas pra gente. Por exemplo, ano passado, eu estava na sala de aula e eu lembro que já estava o André falando de coronavírus, isso em novembro, viu? Tava o André, tava o Andri, que acho que a Vitória deve ter falado também, alguns alunos do sexto e sétimo ano, falando de coronavírus. Eu, gente, não há possibilidade científica, um pouco de que a gente conhecia do vírus naquela época, né? E de comportamento de vírus, né? E vocês já tinham prestado atenção, já tinham memorizado a doença, já estavam trazendo essa informação para a escola, para a aula, né? Coisa que o professor de ciências não estava nem aí, né? Então, vocês são uma geração que capta as coisas muito rápido, né? Não necessariamente na escola, né? Vocês estão no jogo, aí passa um comercial, vocês veem um produto novo. Ou vocês estão na rede social e vem uma notícia no Instagram, então vocês já pesquisam aquela notícia. Então, vocês são uma geração que tem um cérebro de esponja. E talvez esse cérebro empregado na medicina possa fazer grandes coisas, né? E né, em pessoas como vocês que vai ficar, né, essa pesquisa aqui, nas mãos de vocês. Eu tenho certeza que construir um braço, como o Carlinhos falou, será uma coisa plenamente possível. Primeiro que já é uma obsessão nossa há muito tempo, né? O Homem-Aranha é um gibi, eu acho que dos anos 60, não tenho certeza. O Geisto, que é mais especialista em HQ, que vai saber isso, mas eu acredito que seja dos anos 60, 70, 80. 60, 70, 80. Uma dessas 3 décadas. E já se falava em regeneração, né? Tinha aquela daquele doutor Lagarto, que implanta genes de lagarto no ser humano para reconstruir um braço que ele perdeu, né? Então, isso já é um anseio da gente de reconstruir órgãos perdidos, né? De melhorar o corpo. Capitão América é um exemplo de melhoramento de soldados. Homem-Aranha é um exemplo, né, de melhoramento genético. Só que nos gibis lançam as ideias, né? E a medicina, ela trata de trazer o que dá para construir na vida real. Células-tronco podem recuperar órgãos danificados, podem recuperar membros perdidos, elas podem recuperar uma série de coisas, tá? E é isso que encanta e que faz todo mundo querer investir nesse tipo de pesquisa, né? A barreira, até então ética, era a barreira ética cristã, certo? Além deles falarem que a gente quer brincar de ser Deus. Eles falam isso com a clonagem, e até aí eu entendo, eu acho que a clonagem é muito irresponsável, na minha opinião. A clonagem é irresponsável, a clonagem humana. A animal não, né? A animal e a vegetal é essencial para a nossa alimentação, mas a clonagem humana, ela é irresponsável. Nós somos seres de reprodução sexuada. Nós não somos seres de reprodução assexuada. Se fosse o caso, a natureza nos daria isso. Se ela não nos deu, é porque é muito perigoso replicar indivíduos, né? Quando você replica indivíduos, você replica crimes, você replica doenças, você replica comportamentos negativos também, né? Você não vai replicar só aquele seu ente querido amado que foi morto ou que morreu. Está trazendo uma série de problemas para o planeta. Então, sim, a clonagem pode até ser responsabilidade, mas as células-tronco, elas nada mais são do que tratamentos para doenças, né? A gente quer muito salvar as pessoas de várias doenças, né? Câncer, leucemia, lúpus, doença autoimune ou perda de membros, certo? Mas embarra nessa barreira da ética cristã, né? Nem da ética médica, né? É ética cristã, porque a ética médica compreende perfeitamente a necessidade de tratamentos mais sofisticados, né? Quem aqui não gostaria de ter salvo um parente que morreu por câncer, ou morreu por diabetes, ou morreu porque algum órgão faliu? Quem não gostaria de ter essa oportunidade, né? De salvar uma pessoa doente, de oferecer mais alguns anos de vida, ou todos os anos que aquela pessoa esperava viver, né? Muitas pessoas, né? Como exemplo dessas células-tronco, a gente pode citar as células embrionárias, né? Encontradas na fase do blastocisto. Então, essas que são as mais usadas para o desenvolvimento da pesquisa, né? Células-tronco induzidas, né? Essas células são produzidas pelo homem, principalmente a partir de células da pele. Aí essas são mais fáceis. Essa foi um dos jeitos que
parece que usaram para driblar, me ajudem com essa palavra, driblar a ética cristã. Como eles não tinham células suficientes de embriões, eles começaram a retirar células de humanos, qualquer célula, e tentar produzir essas células no laboratório, né, através de indução genética, de técnicas lá da biologia celular e molecular, replicar essas células em laboratório, de maneira artificial. Então, ultimamente, essa metodologia está sendo muito mais utilizada. Porém, parece, eu não tenho certeza, mas tem alguns estudos que indicam que as células de embrião elas são mais eficientes, né? Por motivos óbvios. As células da nossa pele, elas não são programadas para isso, né? Para reproduzirem qualquer tecido exatamente. Elas até conseguem, eles conseguem fazer elas construírem, mas não fica tão bom quanto as células embrionárias, porque todas aquelas células do embrião estão programadas para virar tecidos úteis, né? Elas são frescas, elas são jovens, elas não sofreram ação do oxigênio e tal, nem estresse, nem nenhuma influência hormonal e tal. Elas são células muito, muito propícias para esse tipo de aproveitamento. Então, por isso que elas são preferidas nesse momento. Eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês sobre isso? Essa aula vai até que hora, gente? 10h40? Positivo. Só 10 minutos. Vocês estão jogando algum tipo de jogo que tem esses comandos? Não. Negativo. Não. Vitória. Não. Tá prestando atenção na aula. Pode sim, pode tirar print da tela. E eu não mudei não, foi, gente, é porque essa aqui é a apresentação continuada. O que vocês acham das células-tronco? Eu vi aqui a Vitória reclamando que tirou 9,9 em ciências. O que vocês acham dessa pesquisa? Qual o parecer de vocês, né? É uma aula de dilemas éticos na medicina. E é uma aula para vocês exporem o ponto de vista ético de vocês. O que vocês acham? Concordam com a igreja? É brincar de ser Deus? É desumano? Mesmo com todo o aparato científico para comprovar? Ou vocês acham que mais vale lutar pela vida? Diga aí, do ponto de vista... Não digam o que eu quero ouvir, certo? Por favor. Digam o que vocês realmente acham. Eu vou até aqui ficar de olho no bate-papo, porque tem... Ao mesmo tempo eu acho legal, ao mesmo tempo eu acho meio estranho essa aí da célula-tronco. Estranho em que sentido? Assustador ou você acha exagerado? Porque tá reconstruindo braços, essas coisas. Aí E eu você, acho meio estranho isso aí. O Mas ao Mário mesmo acha tempo eu acho legal. nojento. Você acha nojento usar células de placenta, Mário? Que é isso? Quem mais tem uma opinião? Nojento achei interessante. Queria que ele desenvolvesse mais esse termo nojento. O Carlinhos falou estranho. O Como Mário falou assim? É para dar opinião de quê? sobre o que você acha, do ponto de vista ético e do ponto de vista científico. Dê sua opinião, querida. O Carlinhos achou estranho, Mário nojento. Gente, qual Normal. Normal. Eu acho bem legalzinho. Interessante. Legal. As opiniões genéricas de vocês são fantásticas. Interessante, legal, normal. Típico de adolescentes, monossilábicos. Se eu, como cientista, recrutasse todos vocês sem avisar exatamente o que ia fazer, levasse todos vocês para o laboratório da UFAL de Biologia, o laboratório B, pegasse uma agulha e dissesse, todo mundo aí vai me dar uma certa quantidade de células-tronco da coluna, da medula de vocês. E eu vou trabalhar aqui e produzir um medicamento específico para cada um de vocês. E esse medicamento ficará aqui perpetuamente, para quem precisar. Vocês hoje têm em média 13, 14, 15 anos. Quando vocês estiverem com 50, né? Eu vou estar com misericórdia, 65, aposentada. Mas aí eu vou deixar o substituto no laboratório. E alguns de vocês vão desenvolver doenças que, infelizmente, gente, estão no código de vocês. Tá? Eu não estou rogando praga, mas vocês já são grandes o suficiente para saber que a gente está exposto a uma série de produtos hoje, né? Químicos extremamente nocivos às células, expostos à radiação,
expostos a uma vida confortável até demais, que nos deixa sedentários, né? Expostos a estresse, a pressões cotidianas, e tudo isso se reflete na nossa saúde, indo comer só alface. Mário. O alface com agrotóxico, né, Mário? Então, eu trabalho com agrotóxico, eu sei exatamente o que ele causa uma vez ingerido. A gente aplica o agrotóxico no ambiente e a gente pede que as pessoas fiquem fora 2 horas para que ele evapore. A pessoa não vai comer, a pessoa não vai respirar o agrotóxico e a gente ainda sugere que ele saia 2 horas. Imagine o tanto que a gente come, o que é que não está acumulado no nosso pâncreas esse tempo todo, né? Ah, mas eu só como carne, eu não gosto de legumes, frutas e tal. Mas o gado que você comeu, ele se alimentou dessas plantas com agrotóxico. Então, indiretamente, você está ingerindo. Certo? Não tem como. Sou vegana e tiver minha horta. Se você for um vegano orgânico, beleza, né? É muito difícil ser vegano. Tipo, parece que o mundo foi programado para matar os veganos. A comida é cara, é difícil criar uma horta orgânica. E, às vezes, ela não vai ser compatível com a sua necessidade de alimento. Mas, sim, supondo que você consiga fazer isso. Ainda tem o sol, ainda tem o estresse, ainda tem o celular, a TV, tudo aí, emitindo radiação para danificar E se eu morar na floresta sem nada disso? Tá bom, Tarzan? Aí, sim. Mas aí você tá criando condições impossíveis. Mas se você morar na floresta sem nada disso, se alimentando do que a terra te dá, provavelmente você terá uma vida muito mais longa do que todos os outros seres humanos. Porém, que vida você vai ter? Né? Oxi, eu e os bichos? Os bichos. Acho que se fosse um tipo de vida, a gente estaria morando com os bichos até hoje, né? Eu vou plantar, vou morar debaixo da terra e a TV vai ser o céu, oh, meu Deus. Então, vocês vão precisar desse remédio mais cedo ou mais tarde. Vocês vão desenvolver, provavelmente, né? Há uma possibilidade muito grande de desenvolver hipertensão. Nas mulheres é praticamente automático, quando a gente entra na menopausa. Nos homens, o estresse, o modo de vida é um pouco mais responsável. A dieta dos homens, que é um pouco mais responsável, também acaba desencadeando a hipertensão. Então, vocês vão ter vasos danificados, né? Podem ter que fazer várias cirurgias cardíacas ao longo da vida. Podem desenvolver diabetes ou por modo de vida irresponsável ou por genética, né? Pode acontecer de forma genética também, infelizmente, alguns já nascem com a predisposição. Pode acontecer, é menos provável de forma genética, é mais provável por conta da nossa alimentação. O câncer, acho que hoje bastante gente, né? Quem aqui, pode dizer que não conheceu uma pessoa que teve câncer? Todo mundo aqui já conheceu. Não, eu nunca conheci. Eu vou ter câncer depois. Uma pessoa que teve câncer. Tipo, pra eu ter contato. Eu conheci, eu não lembro, mas que eu saiba, não. Mas você já ouviu A falar. maioria aqui da minha família morre de câncer. Eu já vi na minha série linda, Grey's Anatomy. Na série. Vizinhos, professores, né? Eu tinha câncer. Tiveram câncer. Alguns parentes, né? Sempre a gente vai conhecer alguém. Não precisa ser necessariamente nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, né? Mas são pessoas próximas do nosso convívio social. Você já tem um barco social muito grande, né? Vocês são adolescentes, já frequentam festinhas, já conhecem os vizinhos e tal. Então, mais cedo ou mais tarde, vocês vão querer salvar a vida de vocês. Vocês vão ter filhos jovens ainda na faculdade, vão ter os netos que vocês vão querer conhecer. E cada ano a mais para vocês que possam acontecer uma doença dessa será um grande lucro. Professora, sem ser... Ô, professora, eu quero... Escute. Eu quero um julgamentão, pô. Não tem nunca. Online. Um julgamento online? Tem, tá tendo. Gente, vocês acreditam que a justiça tá trabalhando na EAD? Tá tendo audiência online? Durou 1 hora. É massa. Mas eu quero. Os advogados estão amando. Porque eu quero um assunto, assim, extremamente polêmico. Você gosta de arrumar briga, você, né? Quem vai ser o que assim, assim, eu seja contra o negócio e você me bota pra ficar contra. Entendeu? Não, eu seja a favor e você me coloca pra ficar contra. Nossa, eu ia amar. Debate, pelo amor de Deus. Debates eu gosto muito. Só que os debates, assim, acabam indo tão longe. Eu gosto, mas quando chega na metade eu me arrependo.
Mas que ele é porque você não escolhe uns assuntos assim polêmicos. Tem que escolher uns assuntos muito O que polêmicos. seria um assunto muito polêmico, Vitória? Tá, deixa eu ver. Pena de morte. Não. É pena de morte. Eu acho que a pena de Tem morte... aborto. Tem aborto. Tem homofobia. Ó, tem homofobia, desarmamento, o negócio de droga. De você legalização das drogas. Eu proibir. não posso Olha. trabalhar certos temas com vocês. Existe uma lei que me proíbe de não falar de determinados assuntos, você sabia? Eu não posso, não quero ser processada. Tá entendendo? Vai ser no Homofobia eu civil. não posso. Aborto eu não posso. Desarmamento, talvez eu possa. Pena de morte eu posso. Porque ela é proibida no Brasil, né? Então eu posso. Desarmamento eu tô em dúvida, eu vou ter que pesquisar. Mas homofobia eu não posso. Aborto também não posso. Eu falei do Até aborto hoje. explicando os dilemas Até hoje. éticos. Eu expliquei quando é que a justiça libera e tal, mas falar sobre o aborto abertamente, explicar os motivos das mulheres e tal, o porquê deveria ser, eu não posso. Certo? Tem feminismo, né? A gente Sim. devia fazer um Isso debate não sobre tá feminismo. Eu errado. devia ser contra os feministas. Deveria botar a Vitória para ser contra. Já pensou a Vitória antifeminista? Oxe, eu teria muitos argumentos. Óbvio que eu teria. Maria tá arrependida em nome de Jesus. Seja processar Se aborto. tu tem argumento pró, imagina contra. Pra eu ser pró, eu tenho que saber os contras. Exatamente. Por isso que eu saberia os dois lados. Até porque vão ser pessoas que vão ser sempre ter que dar respostas na vida, né? Então elas têm que conhecer os prós e os contras para conseguir quebrar os argumentos dos outros. Mas eu vou pensar em um tema que seja permitido para mim, porque eu amo o meu emprego, certo? E eu sou apaixonada por não morrer de fome. Então eu não faço o tipo de coisa que poderia me levar a uma demissão. Mas eu posso deixar. pensar em um E um tema, tema polêmico. esses temas por favor. polêmicos que não mexam diretamente com as questões morais de ninguém. E eu gosto muito da pena de morte, que eu sou aficionada por esse tema. Mas, na verdade, eu conheço muita coisa sobre a pena de morte americana. Mas aqui no Brasil tem pena de morte, mas ela é muito sem graça, vou dizer a vocês. E acho que ela nunca foi usada. Mas a pena de morte para uma determinada coisa é liberada aqui no Brasil. Mas pode sim, vamos pensar, deixa eu terminar aqui esse conteúdo e a gente faz um debate online. Eu até gostei da ideia, uma audiência online. É Todo claro, a mundo bem ideia foi vestido, minha. todo mundo gato. Agora eu vou ter que ficar com as câmeras ligadas. Só vão desligar na hora da votação, para decidir os votos, né? Aí desligam, para conversar entre si. Mas na hora de mostrar, cada um vai mostrar o papelzinho, sim ou não, ou a resposta geral. Acho que dá para pensar, inclusive gostei da ideia. Claro, foi ideia minha. Tava demorando, né, para reaparecer essa personalidade pedante. É claro, eu tive que me controlar muito. Tananana. Queridos, a aula de hoje foi encerrada, tá? Semana que vem eu trago as notas para vocês. Bom fim de semana e descansem, Ok, tá? todos nós. Reflitam aí. Falou, Tchau, professora. tchau. Tchau.